Olá amigos, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Ao tema de hoje eu fui levado por um Twitter do Fernando Takai. Me mandou uma mensagem, falou: professor, olha isso aqui, dá uma olhada nessa questão. Eu fui olhar, era uma manchetezinha falando que o Ministério Público Federal tinha pedido uma retratação ao SBT. Eu li aquilo e pensei, não, parece o caso da, cliquei, Sherazade. Foi aí que eu vi que se tratava de uma notícia acerca daquele mesmo caso que vem desde 2014, mas com algumas atualizações. E é sobre esse caso, com mais informações e informações atualizadas, é que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos. Era uma vez Raquel Sherazade, uma das profissionais mais expressivas do telejornalismo brasileiro. Nordestina, mulher, tornou-se âncora de jornais de grande expressão, como é o caso do SBT Brasil. E na qualidade de âncora do jornal, comentou em fevereiro de 2014 a notícia de que um menor infrator teria sido apreendido por populares, amarrado com uma tranca de bicicleta a um poste, agredido e deixado ali para torrar no sol. Aquela imagem, logicamente, é uma imagem que gera uma repulsa. Aquela reação popular não é uma reação da qual devamos nos gabar, mas no comentário dela, ela fez uma coisa diferente do que havia sido até então a reação geral da mídia, da imprensa, da sociedade organizada. Ou seja, ela tentou entender o que levava aquilo. E ela fez um comentário que, pelo menos no meu ponto de vista, é uma explicação do porquê que os populares estariam chegando a esse ponto. Como aqui no canal sempre fazemos, eu vou colocar a postagem aqui com o texto do que ela disse. Para quem quiser ouvir a própria fala dela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente o que ela disse é: em uma sociedade em que o Estado não toma providências para proteger a população vai trazer para si a responsabilidade de se proteger e vai reagir contra a criminalidade. Às vezes, desse modo horrível que se viu aí. O texto dela está aí, você viu exatamente com que palavras ela disse isso. O certo é que houve uma reação muito forte contra a manifestação dela. O que foi colocado? Ora, aqueles que se sentiram agredidos manifestaram-se principalmente no sentido de que a fala da Raquel Sherazade teria caracterizado incitação ao crime, incitação à violência. Quem se destacou na oposição a essa jornalista mulher nordestina, ironicamente, foi a Jandira Fegali. E tomou providência no sentido de líder, na qualidade de líder do PCdoB, fazer representação junto ao Ministério Público Federal. O mesmo que fez o PSOL, o mesmo que fez, parece aí, eu não vi no site do PT a informação, mas nos sites de notícia diz que também o PT. E qual seria a justificativa? A justificativa é que a jornalista teria incitado o ódio, incitado a prática de crimes. Então, a Procuradoria deveria tomar as providências cabíveis. Jandira Fegali fez mais do que isso. Ela também oficiou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E olha, eu não quero nunca ser visto falando o que ela disse acerca desse episódio. Ou remove a jornalista ou o SBT vai ter que pagar. Há uma coisa que é a opinião. Outra coisa é incitação ao crime. São coisas completamente diferentes. Então, não podemos admitir que uma TV aberta, que é concessão pública, recebe dinheiro público de verbas publicitárias, coloque como editorialista, ou permita que uma editorialista faça incitação ao crime, ao ódio, ao preconceito e à justiça com as próprias mãos, ferindo o Estado Democrático de Direito. Então, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a incitação ao crime.
E isso nós não podemos admitir. Por isso, a representação junto à SECOM e junto ao Ministério Público Federal, para que eles tomem providências. Ou retira a editorialista, ou tem medidas penais, cíveis e administrativas a serem tomadas, até mesmo a cassação da concessão, começando pela interrupção de verbas publicitárias para essa TV. Cada um tem uma opinião acerca do que a moça falou. Avancemos. O Ministério Público Federal, em face destas representações, propôs a ação que foi distribuída para a 14ª Vara Federal de São Paulo. Esse processo correu e, basicamente, o que se pedia era contra a União, o governo, que fiscalizasse com efetividade os meios de comunicação, pois não estaria fazendo isso, no sentido de controlar o conteúdo e evitar falas e discursos tidos como incitadores do ódio. Contra o SBT, que produzisse material retratando-se daquela fala da Sherazade. Olha, a sentença diz que o pedido é que a própria Sherazade fizesse essa retratação. E antes de avançar, eu já vou falar sobre isso. É inconstitucional. Você não pode exigir que uma pessoa se manifeste falando o que ela não quer dizer. Isso aí não pode fazer. Você pode multar, você pode prender, mas obrigar a pessoa a dizer o que ela não quer não é possível. Então, pedia-se contra a União e pedia-se contra o SBT, que produzisse a retratação, mas também que fosse condenado a indenizar por danos morais coletivos. A ação correu, as partes manifestaram-se, apresentaram as suas posições, houve a oportunidade de produção de prova e então o magistrado sentenciou. E vou dizer para vocês, para quem como eu tem uma certa simpatia e um viés de defesa da liberdade de expressão, a sentença foi linda. O que o magistrado entendeu? Em uma sociedade plural, há opiniões distintas acerca de como resolver os problemas. No caso, o que a Sherazade disse, que esta seria uma reação de uma sociedade abandonada pelo poder público e acossada pela violência de marginais, o que ela disse tem repercussão e tem, vamos dizer assim, presença na sociedade. O próprio magistrado fala assim, por experiência própria, eu posso dizer que esse discurso é um discurso que está na sociedade. Aí você tem duas posições, aquela que fala esse discurso deve ser combatido sendo suprimido e aquela posição que diz que se você discorda desse discurso, você combata esse discurso com outro discurso, com mais liberdade de expressão. O entendimento de quem quer proibir ou de quem quer punir o SBT em razão da opinião da Sherazade é o de que este discurso de incitação ao ódio, segundo eles, não estaria protegido e não estaria amparado pelo direito. Eu não entendi como incitação ao ódio. Eu entendi como uma explicação que para grande parte da sociedade é uma explicação razoável. Ah, eu discordo. Ótimo. Eu concordo. Ok. Agora, isso não pode ser dito? Vejam, na verdade, o discurso da Sherazade, ao chamar o jovem lá de um marginalzinho, talvez você fale, tá desrespeitando a criança, o adolescente, nem mencionou o nome da criança. Foi em abstrato. Quando ela fala o marginalzinho, o que é que se pretende de alteração legislativa quando se pensa como ela? A diminuição da maioridade penal. E aí ela fala que a sociedade está reagindo. O que se entende como mudança legislativa? O que entende quem pensa como ela? Ora, que deve haver uma legalização do uso de armas pela população. Então, quando se tenta criminalizar, suprimir o discurso que a Sherazade ali
usou, mas do qual ela é apenas uma representante, o que se está querendo suprimir é uma discussão legítima acerca de como devem ser resolvidos os problemas na sociedade. Então, quando tem uma violência criminosa, nós devemos reagir com mais liberdade para a autodefesa? É esse discurso que se quer suprimir. Então o magistrado falou que numa sociedade plural, eu vou até colocar uma passagem aqui que para mim foi linda. É fácil intuir, no âmbito jurídico, escoltado por máxima de experiência, que muitos espectadores do jornal em questão deram e dão apoio a manifestações como a hora combatida pelo Ministério Público Federal, o que prova que, no âmbito da contemporânea sociedade pluralista, o modo e o conteúdo da abordagem dada pela empresa ré e pela jornalista têm destinatários igualmente legitimados pelo que pensam ser a melhor maneira de reação à criminalidade. Ou seja, não é possível criminalizar uma certa opinião se não há uma incitação efetiva à violência. Ela não disse, gente, vamos lá, vamos agir violentamente. Ah, mas as pessoas vão entender. Está na hora de tratar o povo um pouco mais como adulto e menos como criança. Mas veja, o juiz então entendeu que o SBT agiu dentro da legalidade, então não haveria nenhum dano moral coletivo a ser indenizado e nenhuma necessidade de retratação. A União abriu procedimento administrativo para investigar o que havia acontecido e entendeu que não havia irregularidade, que o que aconteceu foi o exercício regular da liberdade de expressão. E aí o juiz disse, olha, não há que se condenar a União a fiscalizar porque ela já está fiscalizando. Talvez não com o resultado que alguns esperassem, mas já está fiscalizando. E aí, o Ministério Público Federal, em face deste resultado, apelou ao TRF da Terceira Região. E foi essa a notícia que o Fernando Takai me mandou pelo Twitter. Eu acredito na melhor e na maior das boas intenções do Ministério Público Federal. Mas quando você lê a entrevista, você vai ao site e vê que nas palavras do procurador, a sociedade tem que ser protegida de certos discursos. Gente, esse é um dos problemas dos bem-intencionados quando se trata de cercear a liberdade de expressão. Eu sou um homem adulto. Até os 18 anos, menor, incapaz, ou melhor, eu sou de antes do Código de 2002, até os 21 anos, incapaz, minha mãe sabia o que eu deveria ou não fazer e ela zelou por mim, eu tive essa sorte. Depois disso, eu não preciso que outra pessoa queira me dizer o que é seguro para que eu possa ouvir ou para que eu possa falar. Não é possível viver num estado, no entendimento do Kant, de pré-iluminismo. Eu quero ouvir e eu não quero ser protegido de discurso nenhum. No mais, a história ainda não acabou. O Ministério Público recorreu e o Tribunal Regional da Terceira Região vai analisar o caso e julgar em sede de apelação. A minha opinião, vocês já conhecem. Eu acho que a pessoa tem que poder dizer o que quer, principalmente quando não está incitando diretamente a violência, que é o caso, e quando está reproduzindo um discurso que é aceito pela ou por grande parte da população. Se queremos mudar a sociedade, não será suprimindo o discurso que isso será alcançado. Obrigado, amigos. A quem tem me acompanhado até aqui, obrigado pela paciência. Se você chegou até esse ponto, dê um like. Se não gostou, 2 dislikes. E espero poder acompanhá-los, ou melhor, poder encontrá-los em uma próxima oportunidade aqui no canal. Um abraço e até lá.